Olá, arianos, tudo bem? Áries, a sua leitura intuitiva. Lembrando, como sempre, que é uma leitura geral, não ressoa com todo mundo. Então é importante não forçar a mensagem, não force a leitura, tá? Vale para quem tem signo solar, ascendente, lua, Vênus ou a Júpiter em Áries. Se gostarem, arianos, deixem um like de vocês, compartilhem, comentem. Olha, hoje eu trago para vocês aqui um oráculo novo, tá? Espírito dos animais, para uma leitura diferente, né? Vamos sentar aí, Áries. Esse aqui que é muito bonito também, que é o baralho luxo, né, para quem me pergunta. E o Madame Lenormand, que é um baralho cigano, tá? E é isso, nossa mistura habitual aqui. Lembrando também que se nada ressoar, você pode ver outros vídeos, tá? Como ascendente, lua, Vênus ou Júpiter também. Signos fortes do mapa, tá bom? Vamos lá, Áries, com o tema aqui da leitura, tá? Espírito da arara, cuidado com suas palavras. Tá, talvez, né, falaremos aqui sobre isso, né? Sobre palavras, né, a forma que você vai se expressar diante de alguma situação. Vamos tentar entender, Áries, o que significa. Arianos, é uma leitura intuitiva, tá? Adapta aí ao seu momento. Pode não ressoar com você, enfim. Que energia é essa aqui? Do espírito da arara para os arianos. Página de ouros. Aqui vem representando a sua energia, né? O que é o página de ouros aqui? Aqui, Áries, é como se você tivesse que ter maturidade para lidar com a situação. Aqui, para muitos, é uma questão até de trabalho, né? Carta de terra, enfim. Então, cuidado com as palavras. Vamos tentar entender um pouquinho mais do que se trata, né? Do que se trata para Áries. Que momento é esse, né, para os arianos? Cinco de espadas. Olha, que é um momento um tanto conflituoso, tá? Tá muito ligado ao trabalho, arianos. O 5 de espadas. Aqui me fala de alguns conflitos que, claro, né, tendem a ser resolvidos. Por isso que a gente abre falando ali para ter cuidado com as palavras, né? É interessante. Vamos tentar entender. Será que alguma... Para alguns é tendo que realmente colocar aí o pingo nos is, mas de uma forma, Áries, que não pareça uma batalha, uma briga, tá? É o que me vem aqui até agora. Onde ocorre essa energia? Onde ocorre essa energia? A Imperatriz. E para alguns arianos temos a energia aqui da mãe, né? Da mãe terra, da mãe de fato, energia feminina, tá? Nem sempre significa um gênero, né? Uma mulher. Então me fala que a sua comunicação aqui tende a estar um pouco, digamos que impulsiva, tá? Digamos que reativa. Então fala assim, escolha a melhor maneira de se comunicar. Aqui é uma tendência à briga, tá? Há uma tendência realmente a você... De repente, Áries, falar algo que no futuro você possa se arrepender, tá? Então, cuidado com as palavras. Aqui temos a energia de conflito, use da maturidade. E para muitos tem até um conflito familiar, para outros tem uma energia de conflito em trabalho, tá? Porque a Imperatriz pode simbolizar a mãe, ou a figura que representa a mãe para você. E para muitos é, inclusive, buscar uma melhor maneira de se comunicar, tá? De colocar para fora o que precisa ser dito. Ok? Vamos lá. Vambora, né, Áries? Como ocorre essa energia aqui? Por favor, tarô. Como essa energia ocorre? Ó, vieram duas, 5 de ouros, página de paus, né? Ó. Para muitos a gente fala de trabalho mesmo, tá? Uma energia no trabalho. Isso aqui para alguns arianos, tá? Deve-se ter cautela. Para alguns arianos isso pode colocar em risco o seu trabalho. A forma que você vai se expressar diante de uma situação. Tá? Porque o 5 de ouros me fala realmente também de conflito do lado financeiro, uma escassez. Então é momento de ponderar aqui, pensar bastante no que você vai dizer, como você vai se colocar diante de um conflito que lhe é apresentado. Então aqui não tem uma questão, eu
não vou, sabe, falar bobagem porque eu não estou nessa situação. Aqui é alguém que vai entrar aqui numa situação conflituosa, tá? E que vai precisar pesar bem as palavras. Ou é uma questão familiar, ou é uma questão realmente de trabalho. A gente fala realmente de um momento aqui de conflito, onde você tende, né, a resolver um conflito, só que de uma forma talvez muito áspera. Então aqui fala para você ponderar, tá? E temos aqui o pajem, mais um pajem, né? Pajem de paus. O que mais? Por que isso ocorre? Por que essa energia ocorre? Rainha de espadas. É para que você realmente resolva um conflito. Aqui é um conflito que tem que ser resolvido, tá? Mas ocorre porque é necessária uma resolução. Ok, mas eu vejo alguns arianos se atrapalhando, metendo os pés pelas mãos. Isso podendo reverberar aqui, tá? Para você, questões complicadas. Para alguns pode incluir, inclusive, um desligamento, um afastamento. Dependendo da forma que você se coloca, da maneira que você vai se posicionar. Tá? Então é importante ter cuidado com as palavras. Por quê? Porque no futuro muitos tendem a se arrepender. Tá? Então um momento aí de explosão, tá? De impulsividade, se é uma relação amorosa, se é uma relação familiar, se é trabalho, aqui não importa muito, um conflito lhe é apresentado, tá? Para algumas pessoas, alguns arianos, é um conflito com relação a filho, com relação a mulher, marido, adapta ao seu momento, tá? Então é importante você se vigiar, porque você pode aqui, eu vejo que muitos vão encontrar uma solução, vão cessar um conflito, tá? Mas nada de radicalismo, até porque a Rainha de Espadas também fala de uma pessoa que pode vir na energia de alguém impetuoso, tá? Impiedoso também. Impetuoso e impiedoso. Então, cuidado, tem um pouco aí de empatia em relação a alguém, tá? É uma situação que encontra solução, mas de uma maneira um pouco mais branda, tá? Não precisa de uma discussão aqui, algo transformar-se numa guerra, tá? E de repente são divergências de ideias, não é uma briga simples e vazia, tá? Vamos lá. Um resumo aí para Áries. Então aqui é uma questão de urgência. Reveja aí, Ariano, as suas estratégias, como você vai se colocar diante de uma situação. Tá? É uma situação que para você é desafiadora e conflituosa. Então, como eu falei, para alguns é familiar, é trabalho, enfim. A papisa é o resumo. É hora aqui, olha, de ter uma posição de sabedoria, né? Uma postura de sabedoria. Porque a papisa fala de alguém que, de certa forma, tem, né, uma reserva emocional. Eu não me mostro completamente. Então, o mais interessante é que talvez não seja mentir, mas em algum aspecto me omitir. Eu prefiro não comentar, eu prefiro não falar agora. Então, ponderar, repensar, até escolher estratégias, né, mais sábias e mais calmas e brandas para se resolver um conflito. Talvez não seja necessário ter uma resposta, né, pronta naquele momento. Então, você tem que pensar com calma. Aqui fala de um conflito que nada vai adiantar ser apressado, né, tentar buscar uma solução imediata. Tá? Então nada de ser uma pessoa imediatista nessa questão aqui. Porque no futuro eu vejo um arrependimento. Tá? E você inclusive é arrependido por coisas que você falou no calor ali da emoção. Tá bom? Para algumas pessoas, inclusive, isso está muito ligado a relacionamento. Tá? Amizade, amor, enfim, família. Então adapta aí ao seu momento. Vamos ver com o baralho cigano aqui. O que mais, né? Mais detalhes aqui para Áries. O que mais temos em relação a isso? Reveja aí as suas estratégias, o que você vem pensando em fazer, tá? O caixão, ó. É hora de encerrar um assunto, tá? E é um assunto que para muitos é uma coisa boba, mas que pode se tornar aí uma tempestade. Sabe aquele momento de tempestade em copo d'água? E você que com a paciência um pouco curta, talvez que alguns vão estar de pavio curto, pode falar bobagem, pode se precipitar, né? Então, é interessante essa ponderação. A estrela. Tá? Temos aqui a estrela na segunda posição.
Talvez para muitos no trabalho é uma questão de briga por destaque, né? É uma briga por um posicionamento, por uma posição. Então a estrela fala de visibilidade. Então é algo que para muitos aqui pode se tornar uma discussão pública, visível. Tá? Talvez não seja entre duas pessoas, né? É como se uma questão simples tomasse proporções gigantes, tá? Por alteração aqui, ó. De ânimos alterados. Então, uma coisa que poderia ser resolvida ali entre poucas pessoas, ou até duas pessoas, se torna um alvoroço, né? Porque a estrela fala de visibilidade, onde é escancarado aqui de alguma forma, porque é com 5 de espadas. Então, é uma briga, é uma discussão, ou para alguns é uma questão, inclusive, que era para ser privada e torna-se pública. Então, cuidado com essa energia que pode ser resolvido aqui entre poucas pessoas ou entre uma pessoa. E acontece que a coisa tende, tá, a perder o controle, sair do controle para uma atitude sua aqui, muitas vezes impulsiva, impensada, e, ou seja, respingar em pessoas que não têm muito a ver com isso. Então, cuidado, tenha foco, tá? Não faça tempestade num copo d'água. Vamos lá. A Imperatriz vem com o buquê. A tendência aqui é que se resolva, tá? Seja qual for a situação. Então, já que a tendência é essa, né, de uma resolução, é interessante, arianos, que vocês tenham uma certa paciência, ponderação, inclusive empatia. Eu vejo que alguém aqui erra com vocês, tá? Ou te interpreta de uma forma completamente errada. Mas nem para isso há necessidade de se criar um alvoroço, tá? O buquê fala, tem um pouco mais de empatia. Se coloque numa posição, talvez, de mais maturidade. Você pode aqui, inclusive, ser acusado injustamente. Você pode, de alguma forma, aqui, se sentir injustiçado. E aí vem, né, os ânimos se exaltam. E eu vejo aqui uma confusão meio que generalizada. Tá? Aqui é um emaranhado de energias estranhas. Muito estranho isso aqui. Tá? Não sei o que ocorre, tá? Se é fofoca, se é uma questão de companhia, de pessoas que te envolvem aí, tá? Numa confusão que às vezes nem faz parte, né? Você não tem, assim, uma participação direta, mas de qualquer forma, fiquem atentos. Reveja aí com antecedência, né? Caso esteja ressoando com você, melhores atitudes, uma melhor postura, tá? O que mais, Tarô? O que é o 5 de... Tava caindo aqui. 5 de ouros, né? Vem com a lua, né? Então a tendência aqui é a decepção. A você magoar, ser magoado. E é aquilo que eu disse, né? Por uma questão de precipitação. Não pensar no que diz. Calor da emoção, tá? Aqui o prejuízo é mútuo, não é só você. A pessoa também envolvida ou as pessoas envolvidas podem, de certa forma, se magoar, tá? Então aqui me fala sobre isso. Como ocorre? É algo que pode vir à tona, a lua fala de problemas para alguns familiares, né, segredos, enfim. Alguma questão que te envolve indiretamente, tá? Principalmente se você é pai, mãe, porque aqui temos a lua, que é a carta de Câncer, que fala de família. Enfim. E pode ser um período astral ruim também para alguns, tá? As nuvens, ó. É algo nebuloso aqui, tá? Para muitos aqui é algo realmente nebuloso, sem pé nem cabeça, tá? As nuvens falam de uma mente que não vai estar muito clara, você não vai estar enxergando muito bem, não vai estar entendendo muito bem aqui essa dinâmica. Então evite, né? Recue, dê um passo atrás. Tem uma coisa aqui de briga, de confusão, que pode te envolver. Mesmo que não seja uma briga ali presencial, né? Se é uma coisa de grupos e mídias sociais, enfim. De qualquer forma, Áries, cuidado com suas palavras, tá? O espírito da Arara já abre aqui como a tônica do jogo, tá bom?
E o conselho com a papisa, vem o urso. Se posicione, mas de forma inteligente, tá? Você não vai ficar sem se posicionar aqui. Ariano nem consegue ficar sem se posicionar. Não faz parte, né, da energia de Marte, da energia dos arianos. Mas ok, se posicione, porque o urso fala de posicionamento de alguém que tem realmente essa vibe, essa energia, tá, de força. E é o que eu falo dos arianos, né? Eu admiro a sinceridade, a coragem, porém, essa sinceridade e coragem não precisa ser grosseria. Tá? A papisa fala de finesse, né? Uma coisa de, olha, delicadeza no sentido de posso ser firme, posso me posicionar, mas não preciso agredir ninguém, eu não preciso, de certa forma, atirar para todos os lados, eu não preciso ficar me explicando. Aqui é como se algum de vocês não precisassem se explicar. Aí cuidar das palavras, para que você não meta os pés pelas mãos. Tem arianos aqui que podem se envolver nesse conflito, inclusive, por falar demais, de forma impensada, ou até jogadas assim, de forma inocente para algumas pessoas, tá? Questões pessoais, questões de trabalho. Então, cuidar das palavras e ter uma postura, sim, uma postura de posicionamento, mas uma postura tranquila, de um posicionamento sábio, porque aqui a gente fala de sabedoria, tá? É o que eu vejo aqui, arianos. Vamos ver mais uma energia para finalizar, com oráculo, espírito dos animais, Áries, que mais? O que tem para Áries aí, tarô? Mais uma energia. Para finalizarmos, o espírito do morcego. O renascimento é garantido. Então é renascer dentro de uma situação que pode parecer injusta, confusa, tá? Renascer principalmente na forma que você vai se colocar. Tá vendo que o morcego está pendurado aqui de cabeça para baixo, ou seja, veja a situação de um ângulo diferente. Me lembra até a energia do enforcado, né? Tá? Se coloca na posição, observa, se posiciona assim, mas cuide daquilo que você vai dizer, cuide das palavras, tá? Não se coloca numa posição de complicações futuras. Porque para alguns aqui pode envolver, inclusive, demissão. Sair de um trabalho, né, sair de um grupo, desavença, ser mal interpretado, ser julgado. Então, Áries, é o seguinte, se posiciona assim, mas aprenda a renascer. Ou seja, perceba se não há uma repetição aqui de padrão. Se não é uma situação que parece se repetir na sua vida. Então é hora de agir diferente. Tá? Para que isso não, para quebrar esse ciclo aqui repetitivo de impulsividade, de repente de algo que estava muito bacana e legal acaba de uma forma repetida, mas chata, né? Parece que sempre acontece isso comigo. Caramba, o que eu preciso mudar? Será que eu encontro sempre as mesmas pessoas, as mesmas situações, ou será que eu sempre ajo da mesma maneira? Então é um questionamento que deve ser feito. Será que sempre é o outro que erra comigo? Ou será que eu sempre reajo de uma maneira padronizada, que acaba me colocando numa questão de afastamento, de conflito? Tá? Então aqui fala sobre renascimento. O espírito da arara, cuide das palavras, e finalizando o espírito do morcego, o renascimento é garantido. Ou seja, se você cuidar e tiver uma comunicação aqui um pouco mais madura, paciente e calma, você vai renascer nesse sentido. Então aqui você quebra um padrão. Tá? De desavença, de discussão, de mal entendido. Inclusive de uma fama, né? Uma fama de alguém que fala pelos cotovelos, de alguém que não pesa as palavras, de alguém que é um pouco ácido demais, de alguém que de repente não considera questões assim importantes ou questões que são cruciais numa situação. Então, essa, tá, é a leitura para vocês, arianos. Coloquem nos comentários do que se trata. E é isso. Agradeço mais uma vez. A gente volta semana que vem, tá? E é isso. Gostou? Deixe o like de vocês. Espero que semana que vem estejamos aí com tudo. Este é o recado, arianos. Abraço.